Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o Trauman Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Trauman Traduz. Hoje é 3 de outubro e vamos falar sobre o que a Lava Jato está procurando nos bancos. A Polícia Federal fez hoje uma operação de buscas no banco BTG, parte de uma investigação para saber se essa instituição teve informações privilegiadas sobre a decisão de juros em 2011. Essa investigação ela foi instaurada a partir da colaboração premiada do ex-ministro Antônio Palocci e apura especificamente o lucro de um fundo do BTG, chamado Bintag, que é o nome de uma cerveja de Bali. Segundo o BTG, esse fundo tinha um único cotista e o BTG não tinha poder de gestão ou participação nele. Ele era de um único acionista e esse acionista sozinho tomava as decisões. Pois bem, em agosto de 2011, quando o Banco Central, para surpresa de boa parte do mercado, reduziu a taxa de juros, esse fundo, Bintag, lucrou 47,7% em um único mês. Se você olhar o desempenho desse fundo entre agosto e setembro de 2011, foram 18,5 milhões de reais de lucros. Uma fortuna para um fundo que começou com 4 milhões de total. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. Há pelo menos 2 anos, a Polícia Federal está investigando os bancos com uma dúvida bem razoável. Como é que os esquemas de corrupção da Petrobras, que a gente sabe movimentaram pelo menos 6 bilhões de reais, conseguiu passar pelos bancos sem ninguém acender uma sirene, sem ninguém levantar suspeitas? Seria impossível fazê-lo sem a ajuda dos bancos, concluiu a PF. Nesse ano, a PF já fez operações e prendeu gerentes do Bradesco e do Banco do Brasil, que teriam operado para evitar que os seus clientes fossem captados pelos órgãos de controle, fossem os órgãos de controle dos próprios bancos ou pelo COAF, que é o Sistema de Alerta de Movimentações Financeiras Atípicas. Mas esse é uma parte pequena, é só o início do novelo. Os policiais também descobriram que executivos de bancos teriam ajudado empreiteiras a abrir contas em paraísos fiscais no exterior. As empreiteiras usaram essas contas para lavar dinheiro. Não se sabe ainda se com a participação, ajuda ou apoio dos bancos brasileiros. Também há algumas investigações sobre a possibilidade de existirem fundos de investimentos falsos. A fraude seria assim: os bancos criariam uma taxa fictícia de administração. Parte desse valor realmente era uma taxa e os bancos recebiam para administrar o fundo, mas parte era devolvida para as empreiteiras em dinheiro vivo para que elas usassem com o dinheiro para subornar e corromper políticos e outros agentes públicos. Numa outra ponta da investigação, os policiais estão tentando descobrir benefícios que teriam sido dados para seguradoras ligadas aos bancos nas grandes obras. Quer dizer, grandes obras, vamos pensar Belo Monte, por exemplo, tem que ter uma grande seguradora para segurar uma grande usina. E aí, como é que foi essa escolha? Há uma suspeita da PF de que talvez possa ter havido corrupção nessas decisões. Uma outra decisão, linha que a PF apura, é sobre medidas provisórias sobre tributos e contribuições bancárias, especialmente entre 2008, 2009, 2010 e nesse período houve várias mudanças de alíquotas sobre os tributos nos bancos. A Polícia Federal investiga se essas mudanças nas alíquotas aconteceram normalmente ou se aconteceram em troca de suborno. Uma outra questão é a possibilidade de informações privilegiadas de ações do governo, que é onde está essa ação de hoje do BTG. Como você está olhando, nós estamos falando de um novelo muito comprido de possibilidades, com muitas pontas soltas. A operação de hoje foi só o início. Eu sou Thomas Trauman e esse foi o Trauman Traduz de hoje. Eu volto na segunda-feira. Bom fim de semana.